Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 19. Marco está na delegacia, na mesma sala de interrogatório, na mesma cadeira. Hasbash está sentado diante dele, exatamente como alguns dias atrás, quando Marco prestou seu depoimento. Jennings também está ao seu lado. Eles estão sendo gravados pela câmera, exatamente como da outra vez. De algum modo, a imprensa já ficou sabendo do que aconteceu. Havia muitos repórteres em frente à delegacia quando trouxeram Marco. Eles tiraram fotos e estenderam seus microfones. Não o algemaram. Marco ficou surpreso com isso, porque, em sua cabeça, já havia confessado tudo. Sentia-se tão culpado que não entendia como as pessoas não percebiam isso. Achou que não fora algemado por mera cortesia, ou que simplesmente consideravam uma atitude desnecessária. Afinal, claro que não lhe restavam forças para resistir. Era um homem derrotado. Não ia fugir. Para onde iria? Aonde quer que fosse, a culpa e o sofrimento o acompanhariam. Permitiram que ele visse a esposa antes de ser encaminhado para a sala de interrogatório. Ela e os pais já estavam na delegacia. Marco ficou bastante abalado ao vê-la. O rosto de Anne deixava transparecer que ela havia perdido toda a esperança. Quando o viu, ela o abraçou e chorou em seu ombro como se ele fosse a última coisa no mundo a qual pudesse se agarrar, como se fosse tudo que lhe restasse. Eles ficaram abraçados, chorando. Duas pessoas despedaçadas, mas uma delas era uma mentirosa. Então conduziram-no à sala de interrogatório para que ele desse seu depoimento. Sinto muito, começa Hasbash. E é verdade. Contra a própria vontade, Marco ergue a cabeça. Levamos o bebê conforto e a manta para a perícia forense. Talvez descubram alguma pista. Marco permanece em silêncio, curvado na cadeira. Hasbash se inclina para a frente. Marco, por que você não nos conta o que está acontecendo? Ele encara o detetive, que sempre o deixou irritado. Ao olhar para Hasbash, Marco acaba perdendo toda a vontade de confessar. Endireita-se na cadeira. Eu levei o dinheiro. Cora não estava lá. Alguém me atacou quando eu estava na garagem e levou o dinheiro do porta-malas. O fato de estar sendo interrogado por Hasbash naquela sala e a sensação de estar sendo observado de perto aguçam a mente de Marco. Ele está pensando com mais clareza agora do que quando tudo deu errado, cerca de uma hora antes. Sente a adrenalina em seu corpo. De repente, está pensando em sua sobrevivência. Percebe que, se disser a verdade, isso não vai só destruí-lo, como também vai acabar com Anne. Ela nunca suportaria tamanha deslealdade. Ele precisa insistir na ficção de sua inocência. Os policiais não têm nenhuma prova contra ele. Hasbash evidentemente tem suas suspeitas, mas nada além disso. Você viu o homem que o atacou? Pergunta o detetive. Ele está dando batidinhas com a caneta na mão, um sinal de impaciência que Marco ainda não tinha notado. Não, ele me atacou por trás. Não vi nada. Era só uma pessoa? Acho que sim. Marco faz uma pausa. Não sei. Tem mais alguma coisa a dizer? Ele disse algo. Hasbash está claramente frustrado com Marco. Marco nega com a cabeça. Não, nada. Hasbash afasta a cadeira e se levanta. Anda pela sala, esfregando a nuca, tenso. Depois se vira e encara Marco. Parece que havia outro carro estacionado no mato, atrás da garagem. Você o viu ou ouviu? Marco faz que não com a cabeça. Hasbash volta à mesa, apoia as mãos nela, inclina-se para a frente e encara Marco. Preciso te dizer uma coisa, murmura. Acho que sua filha está morta. Marco abaixa a cabeça. Sente as lágrimas brotarem. E acho que você é o responsável. Marco volta a erguer a cabeça. Não tive nada a ver com isso. Hasbash não diz nada. Aguarda. O que faz você pensar que eu tive alguma coisa a ver com isso? Indaga Marco. Minha filha sumiu. Ele começa a chorar. Não precisa fingir. Seu sofrimento é real. É tudo uma questão de cronologia, Marco. Você foi dar uma olhada na sua filha à 00:30. Todo mundo concorda com isso. E daí? Pergunta ele.
E daí que tenho provas de que um carro desconhecido esteve recentemente em sua garagem. E tenho uma testemunha que viu um carro passando pela rua, vindo da direção da sua garagem, à 00:35. Mas por que acha que isso tem alguma coisa a ver comigo? Protesta Marco. Você nem sabe se esse carro tem alguma relação com o desaparecimento de Cora. O sequestrador pode muito bem ter saído pela porta da frente, à 1 da manhã. Mas Marco sabe que não adiantou deixar a porta da frente entreaberta. Isso não enganou o detetive. Se ao menos ele tivesse se lembrado de ajeitar a lâmpada com o sensor de movimento. Hasbach se afasta da mesa e fica de pé. Encara Marco. O sensor de movimento na lâmpada nos fundos não estava funcionando. Você foi para casa à 00:30. Um carro desceu a rua vindo da sua garagem à 00:35, com os faróis apagados. E daí? É só isso que vocês têm. Não há nenhum indício de que um estranho tenha entrado na casa ou no quintal. Se algum desconhecido tivesse vindo pelo quintal para pegar sua filha, haveria pegadas. Mas não há. Só há pegadas suas lá, Marco. Ele se debruça novamente na mesa, para dar ênfase às suas palavras. Acho que você levou a bebê até um carro que aguardava na garagem. Marco não diz nada. Sabemos que sua empresa está enfrentando dificuldades. Eu mesmo disse isso. E você acha que isso é motivo suficiente para me fazer sequestrar minha própria filha? Retruca Marco, desesperado. Pessoas já foram raptadas por menos que isso, responde o detetive. Vou te dizer uma coisa, murmura Marco, inclinando-se para a frente e enfrentando o olhar de Hasbach. Eu amo minha filha mais do que tudo no mundo. Amo minha esposa e me preocupo muito com o bem-estar das duas. Ele se recosta na cadeira. Reflete por um instante antes de acrescentar. E tenho sogros muito ricos que sempre foram muito generosos. Provavelmente nos dariam a quantia que fosse, se Anne pedisse. Então por que eu raptaria minha filha? Hasbach o observa, semicerrando os olhos. Vou interrogar seus sogros. E sua esposa. E todas as pessoas que você conhece. Fique à vontade, diz Marco. Sabe que não está se comportando muito bem, mas não consegue se conter. Estou liberado para ir embora? Está. Sim, concorda o detetive. Por enquanto. Eu deveria arranjar um advogado. Pergunta Marco. Você que sabe. O detetive Hasbach volta à sua sala para pensar. Caso se trate de um falso sequestro orquestrado por Marco, ele evidentemente se envolveu com criminosos de verdade, que se aproveitaram dele. Hasbach quase sente pena do homem. Sem dúvida, sente pena da esposa, que está completamente atordoada. Se Marco de fato amou tudo isso e foi enganado, sua bebê certamente está morta, o dinheiro foi levado, e a polícia suspeita de que ele seja o sequestrador. É um mistério que ainda esteja segurando as pontas, mas o detetive está incomodado. Tem a babá, um problema que continua sem solução para ele. E porque alguém que provavelmente conseguiria dinheiro fácil, bastava pedir, arriscaria tudo com algo tão idiota e perigoso quanto o sequestro. E ainda a informação desconcertante que descobriram recentemente sobre Anne, sua propensão à violência. Quanto mais Hasbach se envolve no caso, mais complicado ele parece. O detetive precisa descobrir a verdade. Está na hora de interrogar os pais de Anne. E, pela manhã, vai conversar com a própria Anne novamente. Ele vai descobrir tudo. A verdade está por aí. Sempre está. Basta encontrá-la. Anne e Marco estão sozinhos em casa. O lugar está vazio. Com exceção dos dois, de seus sofrimentos, seu pavor e seus pensamentos sombrios. Seria difícil dizer qual deles parece mais abalado. Eles se sentem atordoados, sem saber o que aconteceu com a filha. Esperam desesperadamente que ela ainda esteja viva, mas pouquíssimos indícios sustentam essa esperança. Tentam fingir um para o outro. E Marco tem motivos extras para isso. Anne não sabe porque culpa mais a si mesma do que o marido. Assim que tudo aconteceu, assim que a filha foi raptada, ela o culpou, porque foi ele quem a convenceu a deixar Cora sozinha em casa. Se tivessem levado a filha para a casa ao lado, nada disso teria ocorrido. Ela disse a si mesma que nunca iria perdoá-lo se Cora não voltasse ilesa para casa. No entanto, os dois estão ali. Anne não sabe por que se agarra a ele, mas é o que está fazendo. Talvez porque não tenha mais nada a que se agarrar. Já nem sabe mais se ainda o ama. Nunca vai perdoá-lo por beijar Cynthia. Talvez esteja se agarrando ao marido porque ninguém além dele sente ou compreende sua dor. Ou talvez porque ele pelo menos acredita em sua inocência. Sabe que a esposa não matou a filha deles. Até sua mãe suspeitava dela antes que o macacão chegasse pelo correio. Anne tem certeza disso. Os dois vão para a cama e ficam deitados sem dormir por muito tempo. Por fim, Marco adormece, mas é um sono agitado. Anne está inquieta demais para ter sono. Sai da cama, desce a escada e fica andando pela casa com uma agitação crescente. Começa a vasculhar a casa, mas sem saber o que está procurando e fica cada vez mais transtornada. Fica perambulando, com os pensamentos a mil. Está procurando algo que incrimine seu marido infiel, mas também está procurando a filha. Não consegue distinguir muito bem as coisas. Sua cabeça continua a mil.
e seus pensamentos se tornam menos racionais. Sua mente vai longe. Não é que as coisas não façam sentido quando ela está assim. Às vezes, fazem mais sentido. Fazem sentido da mesma maneira que os sonhos. Só quando o sonho termina é que percebemos como tudo era estranho e que, na verdade, ele não fazia sentido algum. Anne não encontrou nenhuma carta, nenhum e-mail de Cynthia no laptop de Marco, nenhuma calcinha de outra mulher na casa. Ela não encontrou nenhum recibo de motel nem cartelas de fósforos de algum bar. Por outro lado, achou informações preocupantes sobre a situação financeira deles, mas isso não lhe interessa agora. Ela quer saber o que está acontecendo entre Marco e Cynthia e o que isso tem a ver com o desaparecimento de Cora. Será que Cynthia raptou Cora? Quanto mais pensa nisso, mais a ideia parece fazer sentido em sua mente delirante. Cynthia não gosta de crianças. Cynthia é o tipo de pessoa que faria mal a uma criança. É fria. E não gosta mais de Anne. Quer o seu mal. Quer roubar seu marido e sua filha e ver seu sofrimento, só porque é capaz de fazer isso. Por fim, exausta, Anne adormece no sofá da sala. Na manhã seguinte, acorda cedo e toma banho antes que Marco possa perceber que ela passou a noite no sofá. Veste uma legging preta e uma camiseta como se estivesse em transe, assustada. Fica paralisada ao pensar na polícia, ao pensar em ser interrogada por Rasbaz de novo. Ele não faz ideia de onde Cora está, mas pelo visto acha que eles sabem. No dia anterior, depois de colher o depoimento de Marco, o detetive pediu que ela fosse à delegacia pela manhã. Anne não quer ir. Não sabe porque ele quer conversar de novo com ela. O que ele ganha revirando os mesmos fatos do avesso? Da cama, recostado nos travesseiros, Marco observa, inexpressivo, a esposa se vestindo. Tenho mesmo que ir? Pergunta ela. Se pudesse, ela não iria. Não sabe quais são seus direitos. Será que poderia se recusar a ir até a delegacia? Acho que você não é obrigada. Não, responde Marco. Não sei. Talvez esteja na hora de procurarmos um advogado. Mas isso vai causar uma má impressão. Retruca Anne, preocupada. Não vai. Não sei, admite Marco. Acho que já causamos uma má impressão. Anne se aproxima da cama e olha para o marido. Vê-lo desse jeito, tão infeliz, partiria seu coração, caso ele já não estivesse partido. Talvez eu devesse conversar com meus pais. Eles arranjariam um bom advogado para a gente. Mas é ridículo pensar que realmente precisamos de um. Talvez seja uma boa ideia, concorda Marco, apreensivo. Como eu te disse ontem à noite, Rasbaz continua desconfiado. Acha que planejamos tudo. Como ele pode pensar isso depois de ontem? Protesta Anne, com a voz trêmula. Por quê? Só porque um carro passou pela rua na mesma hora em que você foi dar uma olhada em Cora. Parece que essa é a pista principal. Eu vou à delegacia, decide Anne. Por fim, ele marcou às 10 horas. Marco assente, cansado. Vou com você. Não precisa, retruca Anne, sem convicção. Posso ligar para minha mãe. Claro que vou. Você não pode enfrentar aquela gente sozinha. Deixe só eu me vestir. E então levo você, diz Marco, se levantando. Anne o observa dirigir-se à cômoda, apenas de cueca. Ele está bem mais magro. Dá para ver o contorno das suas costelas. Ela se sente aliviada por ele acompanhá-la à delegacia. Não quer ligar para a mãe e acha que não consegue fazer isso sozinha. Além do mais, considera importante que ela e Marco sejam vistos juntos, que pareçam unidos. Depois do fiasco do dia anterior, os repórteres voltaram à casa deles. Anne e Marco precisam afastá-los para chegar ao táxi. A polícia ainda está com o Audi, e dessa vez não há policiais para ajudá-los. Assim que conseguem entrar no carro, Anne trava as portas. Sente-se encurralada, todos aqueles rostos colados nas janelas. Encolhe-se, mas mantém a cabeça erguida. Marco xinga todos eles em voz baixa. Anne olha em silêncio pela janela assim que os repórteres ficam para trás. Não entende como podem ser tão cruéis. Será que nenhum deles é pai? Será que não conseguem imaginar, nem por um instante, a dor que é não saber onde está o filho? Passar a noite acordado com saudade do filho, imaginando seu corpinho imóvel, de olhos fechados, sem vida. Eles seguem beirando o rio até chegar à delegacia. Assim que Anne a vê, sente o corpo enrijecer. Quer fugir, mas Marco está ao seu lado. Ajuda a esposa a sair do táxi e a acompanha ao prédio, com a mão em seu cotovelo. Enquanto aguardam na recepção, ele cochicha em seu ouvido. Está tudo bem. Eles podem tentar te assustar, mas você sabe que não fizemos nada errado. Vou ficar aqui fora te esperando. Marco dá um sorrisinho encorajador. Ela assente para o marido, que apoia a mão em seus ombros e olha em seus olhos. Pode ser que tentem nos jogar um contra o outro, Anne. Talvez falem mal de mim. Como assim? Talvez falem mal de você. Ele dá de ombros e desvia o olhar. Sei lá, mas tome cuidado. Não se deixe abalar. Anne assente, mas agora está mais preocupada do que antes. Nesse instante, o detetive Rasbaz se aproxima. Não sorri. Obrigado por ter vindo. Por aqui, por favor.
Rasbash conduz Anne à mesma sala de interrogatório onde seu marido prestou depoimento. Marco fica sozinho na recepção. Ela se detém na porta da sala de interrogatório e se vira para olhar para o marido. Ele sorri para ela. Um sorriso nervoso. Anne entra. Capítulo 20. Anne se senta na cadeira que lhe é oferecida. Sente os joelhos fraquejarem. Jennings pergunta se ela aceita uma xícara de café, mas ela recusa, porque tem medo de derramá-lo. Está mais apreensiva agora do que na última vez em que foi interrogada. Não entende por que os policiais estão desconfiando tanto dela e de Marco. Deveriam estar menos desconfiados depois que receberam o macacão pelo correio e que o dinheiro foi roubado. É óbvio que a bebê está com outra pessoa. Os detetives se sentam diante dela. Sinto muito por ontem, começa a Rasbash. Ela não diz nada. Sua boca está seca. Entrelaça as mãos no colo. Por favor, fique tranquila, pede o detetive com delicadeza. Anne assente, nervosa, e não consegue relaxar. Não confia em Rasbash. Só tenho algumas perguntas sobre o que aconteceu ontem, diz ele. Anne assente de novo, passando a língua rapidamente pelos lábios. Por que não nos ligaram quando receberam o pacote pelo correio? Pergunta o detetive, com um tom de voz cordial. Achamos arriscado demais, responde Anne. Ela pigarreia. O bilhete dizia que não podíamos falar nada com a polícia. Anne pega a garrafa d'água que deixaram para ela na mesa. Atrapalha-se ao abri-la. Sua mão treme um pouco ao levá-la aos lábios. A senhora achou isso? Pergunta Rasbash. Ou seu marido? Nós dois. Por que tocou tanto no macacão? Qualquer evidência que ele poderia ter foi contaminada, infelizmente. Eu sei, desculpe. Eu não estava raciocinando direito. O macacão tinha o cheiro de Cora. Por isso carreguei comigo pela casa, para tê-la perto de mim. Anne começa a chorar. O macacão a trouxe de volta. Era como se ela estivesse ali no berço, dormindo. Como se nada disso tivesse acontecido. Entendo. Vamos submeter a roupinha e o bilhete a todas as análises possíveis. Você acha que ela está morta, não acha? Pergunta Anne. Encarando, Rasbash sustenta o olhar. Não sei. Pode ser que esteja viva. Não vamos parar de procurá-la. Anne pega um lenço na caixa em cima da mesa e enxuga os olhos. Eu estive pensando na sua babá, diz Rasbash, recostando-se casualmente na cadeira. Na nossa babá? Por quê? Anne parece surpresa. Ela nem foi trabalhar naquela noite. Eu sei. Só estou curioso. Ela é uma boa babá. Anne dá de ombros, sem saber aonde essa conversa vai dar. Ela é boa com Cora. Obviamente gosta de bebês. E muitas adolescentes não gostam de crianças. Só cuidam delas para ganhar dinheiro. Ela pensa em Caterina por um instante. Podemos contar com ela. Não é culpa dela que a avó tenha morrido. Mas, se isso não tivesse acontecido, talvez ainda estivéssemos com Cora. Deixe-me perguntar uma coisa. Se alguém estivesse precisando de uma babá, a senhora recomendaria? Anne morde o lábio. Não, acho que não. Ela dorme escutando música nos fones de ouvido. Uma vez, quando chegamos em casa, precisamos acordá-la. Por isso eu não a recomendaria. Rasbash faz uma anotação. Ergue a cabeça. E o seu marido? O que tem o meu marido? Que tipo de homem ele é? Um homem bom, responde Anne com firmeza, endireitando-se na cadeira. É carinhoso e generoso. É inteligente, atencioso e trabalhador. Ela se detém, então se apressa a acrescentar. É a melhor coisa que já aconteceu comigo, além de Cora. Ele é um bom provedor. Sim. Por que a senhora diz isso? Porque é verdade. Mas também não é verdade que seus pais montaram a empresa do seu marido. E a senhora mesma disse que eles compraram a casa onde vocês moram. Calma aí, protesta Anne. Meus pais não montaram a empresa do meu marido, como você disse. Marco é formado em ciência da computação e em administração. Abriu o próprio negócio e conseguiu ser bem-sucedido por conta própria. Meus pais só investiram no negócio depois. Ele já estava indo muito bem. Não se pode culpar Marco por ele ser um ótimo empresário. Ao dizer isso, Anne se lembra das informações sobre a situação financeira deles que viu no dia anterior no computador de Marco. Não investigou nada a fundo nem perguntou ao marido do que se tratava aquilo. Agora está na dúvida se acabou de mentir para a polícia. A senhora acredita que seu marido é sincero. Anne enrubesce. E sente raiva disso, porque se entregou. Então demora um tempo para responder. Acredito que sim. Hesita ela. Na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, sinceridade deveria ser uma qualidade em tempo integral. Não? Pergunta Rasbash, inclinando-se um pouco para a frente. Eu ouvi a conversa de vocês, confessa Anne de repente. Na noite seguinte ao sequestro, eu estava no topo da escada. Ouvi você confrontando Marco sobre o beijo que ele deu em Cíntia. Ela disse que Marco a agarrou, e ele negou. Sinto muito. Não sabia que a senhora estava ouvindo. Também sinto muito. Preferia não saber.
Ela olha para as próprias mãos no colo, segurando o lenço amassado. A senhora acha que ele deu em cima de Cynthia ou que foi o contrário, como Marco disse. Anne revira o lenço nas mãos. Não sei. Os dois têm culpa. Ela encara o detetive. Nunca vou perdoá-los, afirma, com rancor. Vamos voltar um pouco. A senhora disse que seu marido é um bom provedor. Ele costuma comentar com a senhora sobre a situação da empresa. Ela rasga o lenço em pedacinhos. Não tenho demonstrado muito interesse pela empresa, confessa ela. Eu estava focada demais na minha filha. Ele não tem comentado sobre o andamento dos negócios. Ultimamente, não. A senhora não acha isso um pouco estranho? Nem um pouco, responde Anne, pensando que de fato é estranho. Eu estava muito ocupada com Cora. Sua voz falha. As marcas de pneu na sua garagem não correspondem aos pneus do Audi, observa o detetive. Alguém usou a garagem pouco antes do sequestro. A senhora viu a bebê no berço à meia-noite. Marco esteve com ela à 00:30. Uma testemunha viu um carro passando na rua, vindo da direção da sua garagem, à 00:35. Não há nenhum indício de que outra pessoa tenha entrado na casa ou no quintal. Talvez, à 00:30, Marco tenha entregado a menina a um cúmplice, que o aguardava em um carro. Isso é ridículo, exclama Anne, erguendo o tom de voz. A senhora faz ideia de quem poderia ser esse cúmplice? Insiste Rasbach. Você está enganado. Estou? Está. Marco não raptou Cora. Deixe-me dizer uma coisa, murmura Rasbach, inclinando-se para a frente. A empresa do seu marido está numa situação delicada. Extremamente delicada. Anne sente o rosto empalidecer. Está? Pergunta. Infelizmente sim. Para ser sincera, detetive, não me importo se a empresa dele está passando por dificuldades. Nossa filha desapareceu. Nós dois não estamos preocupados com dinheiro agora. Só que, Rasbach se detém, como se tivesse mudado de ideia sobre o que ia dizer. Olha para Jennings. O que foi? Indaga Anne, nervosa, olhando de um detetive para o outro. Só que eu vejo coisas em seu marido que talvez a senhora não veja, conclui Rasbach. Anne não quer cair nessa, mas o detetive não diz mais nada, deixando o silêncio se prolongar. Ela não tem escolha. Como o quê? A senhora não acha que é um pouco inescrupuloso da parte dele não falar a verdade sobre a empresa? Pergunta Rasbach. Se eu não demonstro interesse? Não. Marco provavelmente estava tentando me proteger por causa da depressão. Rasbach não diz nada, apenas a encara com seus penetrantes olhos azuis. Marco não é inescrupuloso, insiste Anne. E a relação dele com seus pais? De Marco com seu pai? Indaga Rasbach. Eu já disse, eles não se dão bem, mas se toleram por minha causa. Isso é culpa dos meus pais. Nada que Marco faz é bom o bastante. Eu poderia ter me casado com qualquer outro homem e seria a mesma coisa. Por que você acha que é assim? Não sei. Eles são desse jeito, superprotetores. É difícil agradá-los. Talvez seja assim porque sou filha única. Ela reduziu o lenço de papel no colo a pedacinhos. Enfim, a situação da empresa não importa. Meus pais têm muito dinheiro. Sempre poderão nos ajudar, se precisarmos. Será que eles ajudariam mesmo? Claro que sim. Basta eu pedir. Meus pais nunca me negaram nada. Arranjaram $5 milhões de uma hora para outra por causa de Cora. É verdade. O detetive faz uma pausa, então acrescenta. Tentei marcar um encontro com a doutora Lonsden, mas parece que ela está viajando. Anne sente o rosto empalidecer, mas se obriga a manter a compostura. Sabe que ele não pode ter falado com a doutora Lonsden. Mesmo depois que voltar de viagem, a psiquiatra não vai falar nada sobre ela ao detetive. Ela não vai dizer nada sobre mim, retruca Anne. Não pode. É minha médica, e você sabe disso, porque está brincando assim comigo. Tem razão. Não posso obrigar sua psiquiatra a quebrar o sigilo médico-paciente. Anne se recosta na cadeira e olha, irritada, para o detetive. Mas tem alguma coisa que a senhora gostaria de me contar? Pergunta Rasbach. Por que eu falaria com você sobre minhas sessões de terapia? Não são da sua conta, responde Anne, amargurada. Tenho depressão pós-parto, como muitas mães de primeira viagem. Isso não quer dizer que machuquei minha filha. Não há nada que eu queira mais do que tê-la de volta. Não consigo descartar a possibilidade de que Marco tenha dado um jeito de se livrar de Cora para cobertar a senhora, caso a tenha matado. Isso é loucura. E como você explica o macacão que veio pelo correio e o roubo do dinheiro do resgate? Marco pode ter simulado o sequestro depois que a menina já estava morta. E o bebê com foto vazio, o golpe na cabeça, talvez seja tudo fachada. Ela olha para ele, incrédula. Que absurdo! Eu não machuquei minha filha, detetive. Rasbach revira a caneta na mão, observando-a. Interrogamos sua mãe mais cedo. Anne sente a sala girar. Capítulo 21.
Hasbach observa Anne com atenção, com medo de que ela possa desmaiar. Espera ela pegar a garrafa d'água e seu rosto recuperar um pouco de cor. Não há nada que ele possa fazer em relação à psiquiatra. Está de mãos atadas. Não arrancou nenhuma informação da mãe, mas Anne obviamente teme que ela tenha dito alguma coisa. Hasbach sabe muito bem do que ela tem tanto medo. O que a senhora acha que sua mãe me disse? Pergunta. Acho que ela não disse nada, responde Anne bruscamente. Não há nada a ser dito. Ele a observa por um instante. Pensa em como é diferente da mãe, uma mulher muito tranquila, envolvida em organizações sociais e instituições de caridade, bem mais esperta do que a filha, e menos emotiva, mais racional. Alice Dries entrou na sala de interrogatório, sorriu com frieza, disse seu nome e anunciou que não tinha nada a declarar. Foi uma conversa breve. Ela não me avisou que viria, diz Anne. Não. O que ela disse? A senhora tem razão. Ela não disse nada, admite Hasbach. Anne sorri pela primeira vez durante o interrogatório, mas é um sorriso amargo. Mas conversei com uma antiga colega de colégio sua, Janice Foegli. Anne fica imóvel, como um animal que sente a presença de um predador. Levanta-se abruptamente, arrastando a cadeira e surpreendendo Hasbach e Jennings. Não tenho mais nada a declarar. Ela se junta ao marido na recepção. Marco nota sua aflição e a abraça de modo protetor. Anne sente os olhos de Hasbach fixos neles, observando os dois irem embora. Ela não diz nada ao sair da delegacia. Quando os dois estão na rua, chamando o táxi, ela diz: acho que está na hora de contratarmos um advogado. Hasbach está pressionando-os e, pelo visto, não pretende parar. A situação chegou a tal ponto que, embora Anne e Marco não tenham sido oficialmente acusados, sabem que estão sendo tratados como suspeitos. Marco está ansioso para saber o que aconteceu durante o interrogatório de Anne. Ela estava em pânico ao sair da sala. Alguma coisa a assustou a ponto de ela querer um advogado o mais depressa possível. Marco tentou descobrir o que foi, mas ela foi vaga, evasiva. O que ela está escondendo? Isso o deixa ainda mais nervoso. Quando os dois chegam em casa e passam pela multidão de repórteres, Anne sugere chamar os pais para que discutam a contratação de um advogado. Por que precisamos chamar seus pais? Questiona Marco. Podemos encontrar um advogado sem a ajuda deles. Um bom advogado custa caro, argumenta Anne. Marco dá de ombros, e Anne liga para os pais. Richard e Alice chegam pouco depois. A notícia de que eles já estão sondando os melhores advogados que o dinheiro pode pagar não é recebida com surpresa. Sinto muito que a situação tenha chegado a esse ponto, Anne, lamenta o pai. Os quatro estão sentados à mesa da cozinha, o sol vespertino entrando pela janela, iluminando a mesa de madeira. Anne fez café. Também achamos que é uma boa ideia contratar um advogado, observa Alice. Vocês não podem confiar na polícia. Anne a encara. Por que você não me contou que foi interrogada hoje de manhã? Não havia necessidade. E eu não queria preocupar você, responde Alice, acariciando a mão da filha. Só falei meu nome e disse que não tinha nada a declarar. Não vou deixá-los me intimidar. Só fiquei lá uns 5 minutos. Também me interrogaram, comenta Richard. E também não arrancaram nada de mim. Ele se vira para Marco. Afinal, o que eu poderia dizer? Marco sente uma pontada de medo. Não confia em Richard. Mas será que o sogro é capaz de dizer alguma coisa à polícia que possa prejudicá-lo? Richard se volta para Anne. Não a acusaram de nada, e acho que não vão fazer isso. Não vejo como. Mas concordo com sua mãe. Se você estiver sendo representada por um excelente advogado, vão parar de chamá-la o tempo todo para ser interrogada e vão se concentrar em quem realmente raptou Cora. Durante toda a conversa em torno da mesa da cozinha, Richard se comporta com mais frieza do que o normal em relação a Marco. Mal olha para o genro. Todos notam, mas ninguém percebe isso com tanta clareza quanto Marco. Como ele está sendo estoico com o fato de eu ter perdido seus 5 milhões de dólares, pensa. Não mencionou isso nenhuma vez. Não precisa. Mas Marco sabe o que Richard está pensando. Meu genro inútil estragou tudo de novo. Imagina o sogro sentado no salão do country club, tomando uma bebida cara, contando aos amigos ricos o que aconteceu, comentando com eles que seu genro é um imbecil e que, por causa dele, perdeu 5 milhões de dólares suados e a única neta. E o pior de tudo é que Marco admite que, dessa vez, é verdade. Para ser sincero, hoje de manhã tomamos a liberdade de contratá-lo, continua Richard. Quem? Pergunta Anne. Aubrey West. Marco o encara, nada satisfeito. Sério, ele é um dos melhores advogados criminalistas do país, observa Richard, aumentando um pouco o tom de voz. E nós é que vamos pagar os honorários. Algum problema? Anne olha para o marido, implorando em silêncio que ele aceite o presente. Talvez, responde Marco. O que há de errado em termos o melhor advogado? Pergunta Anne. Não se preocupe com dinheiro, Marco. Não é com isso que estou preocupado. Só que me parece exagero. Como se fossemos culpados e precisássemos de um advogado muito famoso por atuar em grandes casos de assassinato. Isso não nos iguala a seus outros clientes.
Não passa uma má impressão. Faça silêncio em torno da mesa enquanto todos pensam por um instante no comentário feito por Marco. Anne está preocupada. Não tinha considerado essa possibilidade. Ele limpa a barra de muita gente culpada. E daí? É o trabalho dele, argumenta Richard. O que você quer dizer com isso? Pergunta Marco, com um tom de voz ligeiramente ameaçador. Anne parece prestes a passar mal. Você acha que fomos nós? Não seja ridículo, objeta Richard, enrubescendo. Só estou sendo prático. Vocês devem ter o melhor advogado. A polícia quer incriminar vocês. Claro que não achamos que vocês têm alguma coisa a ver com o desaparecimento de Cora. Intervém Alice, olhando para o marido, em vez de olhar para o casal. Mas vocês estão sendo atacados pela imprensa. Talvez esse advogado consiga dar um basta nisso. E acho que vocês também estão sendo perseguidos pela polícia, que não fez nenhuma acusação formal, mas fica exigindo que compareçam à delegacia sob o pretexto de prestarem depoimentos. Isso precisa parar. É perseguição. A polícia não tem nada que possa ser usado contra vocês, então talvez logo desista, acrescenta Richard. Mas o advogado está lá, caso vocês precisem dele. Anne se vira para Marco. Acho que devíamos aceitar a oferta. Tudo bem, diz Marco. Tanto faz. Faz dias que Cynthia e Graham não param de discutir. O fatídico jantar aconteceu há uma semana, e eles continuam discutindo. Graham prefere fingir que o vídeo não existe ou, melhor, quer destruí-lo. É o mais seguro a fazer, mas fica aflito, porque sabe que o correto seria mostrá-lo à polícia. Porém, não é legal do ponto de vista jurídico filmar pessoas fazendo sexo sem o consentimento delas, e é isso que eles têm feito. O vídeo mostra Cynthia no colo de Marco, os dois se divertindo. Se Graham e Cynthia forem indiciados, vai ser catastrófico para a carreira de Graham. Ele é tesoureiro de uma grande empresa muito conservadora. Se isso virar notícia, será seu fim. Cynthia não está interessada em fazer o que é certo. Para ela, o que importa é que o vídeo mostra Marco entrando em casa à 00:31 na madrugada do sequestro e saindo à 00:33 pela porta dos fundos com a filha no colo. Ele passa um minuto na garagem e surge novamente no quintal do Stilwell. Pouco tempo depois, começa o pornô soft. Graham ficou perplexo com o fato de o vizinho ter raptado a própria filha, mas está indeciso, confuso. Queria fazer a coisa certa, mas não quer se meter em confusão. E agora é tarde demais para procurar a polícia. Os detetives perguntariam por que eles demoraram tanto a agir. Ele e Cynthia se meteriam numa encrenca ainda maior do que se tivessem usado a câmera escondida apenas para filmar atos sexuais. Poderiam ser acusados de terem ocultado provas ou algo parecido. Por isso Graham quer fingir que o vídeo não existe. Quer destruí-lo. Cynthia tem seus próprios motivos para não mostrar o vídeo à polícia. Ela tem em mãos algo que incrimina Marco, e isso deve valer alguma coisa. Vai contar a ele sobre o vídeo. Tem certeza de que o vizinho vai pagar uma fortuna por isso. Não há necessidade de dizer nada a Graham. É crueldade. Mas que tipo de homem sequestra a própria filha? Ele fez por merecer. Capítulo 22. Marco e Anne estão sentados à mesa da cozinha, tentando tomar o café da manhã. A torrada está praticamente intocada. Os dois estão vivendo à base de café e desespero. Marco está lendo as notícias do dia em silêncio. Anne observa o quintal pela janela, com o olhar vazio. Alguns dias ela não suporta o jornal e pergunta ao marido como ele consegue lê-lo. Outros, folheiam da primeira à última página em busca de alguma reportagem sobre o sequestro. E acaba lendo tudo. Não consegue evitar. É uma ferida que ela não para de cutucar. É muito estranho, pensa Anne, ler sobre si mesma no jornal. Marco se sobressalta. O que foi? Pergunta ela. Ele não responde. Ela perde o interesse. É um daqueles dias em que odeia o jornal. Anne não quer saber. Levanta-se e joga o café na pia. Marco prende a respiração ao ler a reportagem, que não é sobre o sequestro. Mas, na verdade, é. Ele é a única pessoa que sabe que, sim, aquela matéria tem relação com o sequestro de Cora. Marco pensa por um instante, tentando chegar a uma conclusão sobre o que fazer. Observa a foto no jornal. É ele. Não há dúvida. Bruce Neela, seu cúmplice, foi encontrado morto, brutalmente assassinado, num chalé nas montanhas Catskill. A matéria não dá muitos detalhes, mas suspeitam de roubo seguido de morte. Bruce sofreu vários golpes na cabeça. Se não fosse pela foto do homem morto, Marco nunca teria notado a matéria e as informações valiosas que ela traz. O jornal diz que o nome dele é Derek Onig. O coração de Marco bate acelerado enquanto ele tenta assimilar os fatos. Bruce, cujo verdadeiro nome não é Bruce, está morto. A matéria não diz quando ele teria sido assassinado. Isso deve explicar por que ele não entrou em contato, por que não atendia ao celular. Mas quem matou seu comparsa? E onde está Cora? Desesperado, Marco percebe que a pessoa que o matou certamente levou Cora consigo. E também pegou o dinheiro.
Precisa contar isso à polícia. Mas como fazer isso sem revelar seu terrível papel no sequestro? Ele começa a suar. Olha para a esposa, que está de costas para ele, junto à pia da cozinha. Seus ombros curvados denotam uma tristeza silenciosa. Ele precisa ir à polícia. Ou está sendo idiota? Quais são as chances de Cora ainda estar viva? Pegaram o dinheiro. A essa altura, já mataram a menina. Ou talvez vão pedir mais dinheiro. Se houver a menor chance de que ela ainda esteja viva, ele precisa informar Hasbaz. Mas como? Como ele pode fazer isso sem se incriminar? Tenta pensar numa solução. Bruce está morto. Portanto, não pode contar nada a ninguém. E era o único que sabia de tudo. Se a polícia encontrar o assassino ou os assassinos de Bruce, mesmo que o comparsa tenha revelado o envolvimento de Marco, isso não é uma prova. Não há nenhuma prova de que Marco tirou a filha do berço e a entregou a Bruce na garagem. Talvez seja até bom que ele esteja morto. Marco precisa contar a Hasbaz. Mas como? Ao olhar para a foto do homem morto, ele tem uma ideia. Vai dizer ao detetive que viu a foto no jornal e reconheceu o homem, porque já o tinha visto várias vezes perto de casa. Havia se esquecido desse detalhe até se deparar com a foto. Talvez não acreditem nele, mas só consegue pensar nessa solução. Tem quase certeza de que ninguém o viu com Bruce. Acha que ninguém tem como estabelecer uma relação entre os dois. Não se perdoaria se não fizesse o possível para encontrar Cora. Primeiro precisa falar com a esposa. Pensa mais um pouco e, hesitante, diz: Anne. O quê? Olhe isso. Ela se aproxima e olha para a matéria que ele está apontando no jornal. Observa a foto. O que é que tem? Pergunta Anne. Você reconhece ele? Ela olha novamente. Acho que não. Quem é? Tenho certeza de que já o vi por aqui. Onde? Não sei, mas ele me parece familiar. Tenho certeza de que o vi há pouco tempo, na nossa rua, perto de casa. Anne observa a foto com mais atenção. Sabe, acho que já o vi, mas não sei onde. Excelente, pensa Marco. Antes de ir à delegacia, abre o laptop e procura mais informações sobre o assassinato de Derek O'Neill, recorrendo a todos os jornais online. Não quer ter nenhuma surpresa. Não há muitas informações. O caso despertou pouco interesse da imprensa. Derek O'Neill havia tirado licença do trabalho para passar um tempo no chalé. Foi encontrado pela faxineira que ia até o local uma vez por mês. Morava sozinho. Era divorciado e não tinha filhos. Marco sente um calafrio ao ler isso. O homem que conhecia como Bruce havia dito que tinha 3 filhos e sabia cuidar de um bebê, e Marco acreditou nele. Suas próprias atitudes o deixavam chocado. Ele entregou a filha a um completo desconhecido, confiou-a a seus cuidados. Como pode ter feito isso? Anne e Marco aparecem na delegacia sem avisar. O áudio foi devolvido a eles na tarde do dia anterior. Com o jornal na mão, Marco pede na recepção para falar com Hasbaz. O detetive está lá, embora seja sábado. Você tem um minuto? Pergunta Marco. Claro, responde o detetive, levando-os à já conhecida sala de interrogatório. Jennings, logo atrás, puxa uma cadeira. Os 4 se sentam. Marco coloca o jornal na mesa e aponta para a foto do homem morto. Hasbaz olha a foto e dá uma lida na matéria. Em seguida, olha para Marco. O que tem isso? Reconheço esse homem, afirma Marco. Ele sabe que seu nervosismo é visível, por mais que esteja se esforçando para escondê-lo. Encara o detetive. Acho que o vi nas últimas semanas, antes de raptarem Cora. Onde? Pergunta Hasbaz. Pois é, diz Marco. Não sei direito, mas, no instante em que bati os olhos nessa foto, me dei conta de que o tinha visto há pouco tempo. E mais de uma vez. Acho que foi perto da nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua. Hasbaz o encara, comprimindo os lábios. Anne também o reconheceu, acrescenta Marco, fazendo um gesto na direção da esposa. Hasbaz volta a atenção para ela. Anne assente. Já o vi. Sim, só não sei onde. Tem certeza? Ela assente de novo. Esperem um instante, pede Hasbaz, e ele e Jenny se retiram da sala. Anne e Marco aguardam em silêncio. Não querem conversar diante da câmera. Marco precisa conter sua inquietação. Quer se levantar e andar de um lado para o outro, mas se força a permanecer sentado. Por fim, Hasbaz retorna. Vou lá pessoalmente hoje. Se houver alguma coisa relevante para o caso, entro em contato. Quanto tempo você acha que vai demorar? Pergunta Marco. Não sei. Ligo assim que puder. Não há nada que Marco e Anne possam fazer além de voltar para casa e esperar. Capítulo 23. Marco está agitado. Anda de um lado para o outro da casa. Anne está ficando irritada. Estão prestes a discutir. Acho que vou para o escritório, diz ele de forma abrupta. Preciso colocar a cabeça no lugar e dar um retorno a alguns clientes, antes que eu fique sem cliente nenhum. Boa ideia, concorda Anne, querendo que ele saia.
Adoraria ter uma longa conversa com a doutora Lumsden. Ela ligou pouco tempo depois do recado urgente que Anne deixou em sua caixa postal. E, embora tenha parecido genuinamente solidária e compreensiva, só essa conversa não foi suficiente. A doutora Lumsden insistiu que Anne procurasse o médico que está atendendo seus pacientes durante sua ausência, mas Anne não quer conversar com um psiquiatra que não conhece. Pensa em confrontar Cynthia. Não acredita mais que a vizinha tenha roubado sua filha, mas gostaria de saber o que está acontecendo entre ela e seu marido. Talvez esteja concentrada em pensar no que está acontecendo entre Marco e Cynthia porque é menos doloroso do que pensar no que aconteceu com a filha. Anne sabe que Cynthia está em casa. De vez em quando ouve-a do outro lado da parede. Sabe que Graham viajou de novo. Pela janela do quarto, viu quando ele entrou com as malas em um táxi preto do aeroporto de manhã bem cedo. Anne podia ir até lá e partir para a grosseira, exigindo que Cynthia fique longe de seu marido. Mas ela se detém por um instante e olha fixamente para a parede da sala, tentando decidir o que fazer. Cynthia está do outro lado. Mas Anne não tem coragem. Está transtornada demais. Disse ao detetive o que ouviu, mas ainda não confrontou Marco. E o marido não lhe disse nada a respeito. Os dois parecem ter criado um novo hábito, não abordar assuntos difíceis. Antes, dividiam tudo. Bem, quase tudo. Desde o nascimento de Cora, as coisas mudaram. Sua depressão a fez perder o interesse em tudo. No começo, Marco lhe trazia flores, chocolates, fazia pequenos gestos para melhorar o humor dela, mas nada funcionou. Ele parou de contar sobre o seu dia, sobre a situação da empresa. Ela não tinha como falar do trabalho, porque não estava trabalhando. Os dois não tinham muito assunto, com exceção da filha. Talvez Marco estivesse certo. Talvez ela devesse ter voltado a trabalhar. Anne precisa conversar com o marido. Precisa fazê-lo prometer que não vai ter mais nada com Cynthia. Ela não é de confiança. A amizade deles com o Stilwell acabou. Se Anne confrontar Marco, se disser a ele o que ouviu no topo da escada, ele vai se sentir péssimo. Ele já está se sentindo péssimo. Ela tem certeza de que o marido vai manter distância de Cynthia. Não há nada com que se preocupar nesse ponto. Se eles conseguirem sobreviver a isso, ela vai ter que conversar com Marco sobre Cynthia e também sobre a empresa. Os dois vão ter que passar a ser mais sinceros um com o outro. Anne sente necessidade de limpar algo, mas a casa já está impecável. Sente uma energia estranha bem no meio da tarde, uma ansiedade. Quando ainda tinha Cora, passava o dia todo se arrastando. A essa hora, estaria rezando para a filha dormir. Ela chora. Precisa se manter ocupada. Começa pela sala, limpando a velha grade que cobre o duto de ventilação. Os arabescos de ferro estão muito empoeirados e precisam ser esfregados. Ela pega um balde d'água morna e um pano e se senta no chão, diante da porta de entrada, concentrada na faxina. Isso a acalma. Enquanto está sentada ali, a correspondência chega e é empurrada pela abertura da porta, assustando a Anne. Olha para a pilha de cartas no chão e fica paralisada. O correio não costuma fazer entrega aos sábados. Ela percebe que estava prendendo a respiração e solta o ar. Anne não abre mais as correspondências. Gostaria de jogar todas as cartas fora, mas Marco a fez prometer que guardaria tudo. Ele dá uma olhada nelas todos os dias, para o caso de os sequestradores tentarem entrar em contato mais uma vez. Mas não conta para a esposa o conteúdo das cartas. Anne pega o balde e o pano e sobe a escada para limpar as grades do andar de cima. Começa pelo escritório, no fim do corredor. Quando tira a intrincada grade para limpá-la mais facilmente, vê algo pequeno e escuro dentro do duto de ventilação. Sobressaltada, olha com mais atenção, com medo de que seja um camundongo morto. Mas não é. É um celular. Anne se senta e põe a cabeça entre os joelhos. Concentra-se em não desmaiar. Parece estar sofrendo um ataque de pânico. Tem a sensação de que o sangue se esvai de seu corpo. Só enxerga pontos escuros à sua frente. Depois de alguns instantes, a vertigem passa, e ela ergue a cabeça. Olha para o celular dentro do duto de ventilação. Tem vontade de recolocar a grade no lugar, descer para tomar uma xícara de café e fingir que nunca viu aquilo. Mas estende a mão para pegá-lo. O celular está preso na lateral do duto. Ela o puxa com força, e o aparelho se solta. Estava preso com fita adesiva. Ela observa o celular. Nunca o viu. Não é de Marco. Ela conhece o celular do marido. Está sempre com ele. Mas não pode enganar a si mesma. Alguém escondeu esse telefone em sua casa, e não foi ela. Será que Marco tem outro celular? Por quê? Seu primeiro pensamento é Cynthia. Será que eles estão mesmo tendo um caso? Ou é com outra pessoa? Às vezes, ele chega tarde em casa. Ela está gorda, deprimida. Mas, até aquela noite com Cynthia, nunca tinha achado que ele poderia ser infiel. Talvez estivesse totalmente distraída. Talvez seja uma completa idiota. A esposa é sempre a última a saber, não? O celular parece novo. Ela liga o aparelho, e a tela acende. Portanto, Marco mantém carregado. Mas precisa digitar a senha para desbloqueá-lo. Não faz ideia de qual seja.
Não sabe nem desbloquear o celular usual do marido. Faz algumas tentativas e para depois de um tempo. Pense, diz a si mesma, mas não consegue. Fica sentada, entorpecida, segurando o telefone, paralisada. Muitas coisas passam pela cabeça do detetive Rasbach no trajeto até as montanhas Catskill. Ele pensa na conversa que teve mais cedo com Marco e Annie Conte. Desconfia de que essa foi a maneira que Marco encontrou de lhe dizer que o homem morto era seu cúmplice e de lhe pedir ajuda para recuperar a filha. Os dois estão cientes de que talvez seja tarde demais para isso. Marco sabe que Rasbach acredita que ele raptou Cora e foi enganado. É óbvio que o homem morto tem alguma relação com o sequestro. Deve ser o sujeito misterioso que passou de carro pela rua à 00:35. E que lugar melhor do que um chalé distante para esconder um bebê? A menina devia estar viva quando saiu da casa da família Conte, pensa Rasbach, ou Marco não o teria procurado. Marco está se arriscando muito, mas claramente parece desesperado. Se Rasbach estiver certo, a mãe não tem culpa, ela não matou a própria filha. Ele está ansioso para ver o que vai descobrir no local do assassinato. Enquanto isso, Janice procura uma ligação entre Marco e o homem morto, Derek Onig. Talvez eles encontrem alguma relação, por mais tênue que seja, entre os dois. Rasbach acha pouco provável, ou Marco não o teria procurado. Mas Derek Onig está morto. Talvez Marco ache que esse é um risco que vale a pena correr diante da esperança de recuperar Cora. Rasbach tem certeza de que Marco ama a filha, de que nunca teve a intenção de fazer mal a ela. Quase sente pena dele. Mas então pensa na bebê, que provavelmente está morta, e na mãe dela, que está arrasada, e sua compaixão passa. Vire aqui, diz ao policial que está dirigindo a viatura. Eles saem da rodovia e percorrem uma estradinha de terra. Por fim, pegam a saída. A viatura chacoalha na trilha esburacada e com vegetação alta até parar diante de um chalé de madeira simples, cercado pela fita amarela de isolamento da polícia. Há outra viatura no local, evidentemente esperando por eles. Eles estacionam e saem do carro. Rasbach fica feliz por poder esticar as pernas. Detetive Rasbach apresenta-se ao policial local. What, senhor? Por aqui. Rasbach dá uma olhada ao redor, sem deixar nada passar despercebido. Depois do chalé, há um pequeno lago deserto. Não há nenhum outro chalé por perto. O lugar perfeito para esconder uma criança por alguns dias, pensa. O detetive entra. É uma construção da década de 1970, com um piso de linóleo muito feio na cozinha, mesa de fórmica, armários antiquados. Onde estava o corpo? Pergunta. Ali, responde o policial, fazendo um gesto com a cabeça na direção da sala, com móveis velhos. Não há dúvida de onde estava o corpo. Há uma mancha de sangue no carpete bege, velho e sujo. Rasbach se agacha para vê-la melhor. A arma do crime. Encaminhamos para análise. Ele foi golpeado na cabeça. Várias vezes. O rosto continua reconhecível? Pergunta Rasbach, virando-se para o outro policial. Foi bastante maltratado, mas ainda é reconhecível. Rasbach se levanta e cogita levar Marco ao necrotério para que ele veja o corpo. Foi nisso que você se meteu. Qual é a hipótese? À primeira vista, estamos considerando um roubo, mas, cá entre nós, não tem nada nessa casa para ser roubado. Claro que não sabemos se havia alguma coisa aqui. É um lugar muito isolado. Talvez algo tenha dado errado em uma venda de drogas. Ou talvez em um sequestro. Pode ser. E o policial acrescenta, a forma como ele foi golpeado tantas vezes com a pá. Parece haver algo pessoal no crime. Quer dizer, ele estava mortinho. Nenhum sinal de coisas de bebê, fralda, mamadeira, nada disso. Indaga Rasbach, olhando ao redor. Não. Se havia um bebê aqui, quem o levou limpou tudo direitinho. O que ele fazia com o lixo? Deduzimos que queimasse na lareira, por isso demos uma olhada, e há restos de uma fogueira lá fora. Mas não há lixo nenhum. Também não há nada nem na lareira nem na fogueira. Então, ou o cara tinha acabado de ir ao depósito de lixo ou alguém fez uma limpa na casa. Tem um depósito de lixo a 30 quilômetros daqui, mas eles anotam a placa dos carros, e ele não esteve lá na última semana. Então ele não foi roubado. Ninguém rouba uma casa, mata o dono e joga o lixo fora. Não. Onde está o carro dele? No laboratório. Qual é a marca? Um híbrido. Prius V preto. Bingo, pensa Rasbach. Ele desconfia de que os pneus vão corresponder às marcas na garagem da família Conte. E, por mais que tenham limpado o chalé, se a bebê passou alguns dias aqui, haverá indícios de DNA. Ao que tudo indica, deram o primeiro grande passo na investigação do sequestro da menina Cora. Finalmente eles podem estar chegando a alguma pista. Capítulo 24. Marco olha para o nada pela janela do escritório. Não há mais ninguém ali. Nenhum de seus funcionários está no local. Como é sábado, o restante do prédio fica silencioso, e ele acha isso ótimo.
Pensa na conversa que ele e Anne tiveram com Hasbach. O detetive sabe de tudo, Marco tem certeza disso. Os olhos dele parecem enxergar sua alma. Era como se Marco tivesse lhe dito com todas as letras: esse é o homem com quem tramei o sequestro de Cora. Ele ia negociar o dinheiro do resgate, mas agora está morto. Perdi o controle da situação. Preciso da sua ajuda. Eles agora têm um advogado. Um sujeito famoso por absolver culpados. Marco se dá conta de que isso é bom. Não haverá mais interrogatórios sem a presença do advogado. Ele já não se preocupa com sua reputação. Seus objetivos são livrar-se da cadeia e garantir que Anne não descubra nada. O celular de Marco toca. Ele olha para a tela. É Cynthia. Aquela vaca. Por que está ligando? Ele hesita, se perguntando se deve atender a ligação ou deixar cair na caixa postal, mas acaba atendendo. Alô? Sua voz é fria. Ele nunca vai perdoá-la por ter mentido para a polícia. Marco, diz Cynthia, melosa, como se nada tivesse acontecido nos últimos dias, como se a filha dele não tivesse desaparecido e tudo continuasse como antes. Ele gostaria que isso fosse verdade. Tudo bem? Pergunta, sem querer estender a conversa. Preciso conversar com você sobre uma coisa, diz ela, mais séria. Você pode passar na minha casa. Por quê? Você quer se desculpar? Me desculpar? Ela parece surpresa. Por ter mentido para a polícia. Por ter dito a eles que eu agarrei você quando nós dois sabemos que foi você quem me agarrou. Ah, desculpe. Eu menti. Sim, admite ela, num tom de brincadeira. Porra, você está pedindo desculpas. Você faz ideia da confusão em que me meteu. Podemos conversar? Seu tom de voz não é mais de brincadeira. Por que precisamos conversar? Explico quando você chegar aqui, diz Cynthia, desligando abruptamente. Marco passa mais 5 minutos sentado à escrivaninha, tamborilando os dedos na mesa, tentando decidir o que fazer. Por fim, levanta-se, fecha a cortina, sai do escritório e tranca a porta. Está com medo de ignorá-la. Cynthia não é o tipo de mulher que pode ser ignorada. É melhor descobrir o que ela tem a dizer. Quando chega à rua onde mora, Marco conclui que é melhor que Anne não saiba de sua visita à casa de Cynthia, mesmo que seja breve. E ele quer evitar os repórteres. Por isso prefere não estacionar na frente de casa. Se estacionar na garagem, poderá entrar pelos fundos da casa de Cynthia para falar com ela primeiro e ir para casa em seguida. Estaciona o Audi na garagem de casa, atravessa o quintal e bate na porta de Cynthia. Sente-se culpado, como se estivesse enganando a esposa. Mas não está. Só quer saber o que Cynthia tem a dizer e dar o fora dali. Não quer enganar Anne. Enquanto espera Cynthia atender a porta, seu olhar vaga pela varanda. Era ali que estava sentado quando ela se jogou em seu colo. Cynthia abre a porta. Parece surpresa. Eu esperava que você fosse entrar pela porta da frente. Ela parece insinuar alguma coisa, mas não está tão provocante como de costume. Marco logo percebe que Cynthia não está afim de joguinhos de sedução. Bom, nem ele. Marco entra na cozinha. O que foi? Pergunta. Preciso ir para casa. Só tomarei uns minutinhos do seu tempo, responde Cynthia, encostando-se na bancada da cozinha, os braços cruzados. Por que você mentiu para a polícia? Indaga Marco de repente. Foi só uma mentirinha. Não foi. Não. Eu gosto de mentir. Assim como você. Do que você está falando? Pergunta Marco, irritado. Você está vivendo uma mentira, não? Marco sente um calafrio. Ela não pode saber. Ela não pode saber de nada. Como saberia? Do que você está falando? Ele meneia a cabeça, como se não fizesse ideia de onde ela quer chegar. Cynthia lança um olhar frio e demorado para ele. Sinto muito por ter que dizer isso, Marco, mas Graham tem uma câmera escondida no quintal. Marco permanece em silêncio, mas fica paralisado. E a câmera estava ligada na noite em que vocês estiveram aqui, na noite em que sua filha desapareceu. Ela sabe, pensa Marco. Merda, merda. Ele começa a suar. Observa o belo rosto de Cynthia, que agora parece tão feio. Ela é uma vaca manipuladora. Talvez esteja blefando. Bom, ele também pode blefar. A câmera estava ligada? Filmou alguma coisa do sequestro? Pergunta, como se fosse uma boa notícia. Ah, sim. Claro que filmou. Marco sabe que está arruinado. Ele aparece na gravação. Dá para saber pela expressão dela. Foi você. Mentira! Exclama Marco, tentando agir como se não acreditasse nela, mas ciente de que não vai adiantar nada. Você quer ver? Ele quer torcer o pescoço dela. Quero. Responde. Venha comigo. Convida, virando-se para subir as escadas. Ele a segue até o quarto dela e de Graham. Pensa em como Cynthia é tola de convidar para sua casa um homem que ela sabe ser capaz de sequestrar alguém. Ela não parece estar com medo. Tem tudo sob controle. E é disso que ela gosta. De estar no comando, de brincar com os outros como se fossem marionetes. Também gosta do perigo. Obviamente vai chantageá-lo. Ele não sabe se vai ceder. Há um laptop aberto na cama. Ela dá alguns cliques, e um vídeo começa, com data e hora.
Marco pisca depressa ao ver a gravação. Ele surge na tela afrouxando a lâmpada, entrando em casa. Sai alguns minutos depois com Cora nos braços, envolta na manta branca. É ele, sem sombra de dúvida. Olha ao redor para verificar se está sendo observado por alguém. Em seguida, olha quase diretamente para a câmera, embora não saiba de sua existência. Entra depressa na garagem e sai um minuto depois. Atravessa o quintal sem a filha e esquece de endireitar a lâmpada. Ao ver as imagens, depois de tudo que aconteceu, sente um arrependimento esmagador, além de culpa e vergonha. E raiva por ter sido pego em flagrante. Por Cynthia. Ela vai mostrar à polícia. Vai mostrar a Anne. Ele está arruinado. Quem mais viu isso? Pergunta. Fica surpreso com a tranquilidade em sua própria voz. Ela ignora a pergunta. Você a matou? Indaga, com aquele tom de brincadeira. Ele sente nojo dela, com sua curiosidade mórbida, insensível. Não responde. Seria interessante fazê-la pensar que ele é capaz de matar. Quem mais viu isso? Insiste Marco, encarando-a. Ninguém, mente ela. Graham? Não, ele não viu a gravação. Eu disse que a bateria da câmera tinha acabado. Ele não questionou. Não sabe de nada. Você conhece Graham. Ele não se interessa muito pelas coisas. Então por que você está me mostrando isso? Porque não foi direto à delegacia. Por que eu faria isso? Nós somos amigos. Não somos. Ela dá um sorriso afetado. Não venha com essa, Cynthia. Tudo bem. O sorriso dela desaparece. Se você quiser que eu guarde segredo, haverá um preço. Isso é um problema, responde Marco, com um tom de voz firme. Porque não tenho dinheiro. Ah, qual é? Deve ter algum. Estou quebrado, diz ele, com frieza. Por que você acha que raptei minha própria filha? Para me divertir. Ela exibe uma expressão decepcionada enquanto repensa o plano. Você pode hipotecar a casa. Já está hipotecada. Dá um jeito. Desgraçada. Não posso. Sem Anne saber, não tem como. Então talvez devêssemos mostrar o vídeo a ela também. Marco se aproxima de Cynthia. Não precisa representar o papel do homem desesperado. É um homem desesperado. Poderia asfixiá-la com as próprias mãos agora mesmo, se quisesse. Mas ela não parece estar com medo, está excitada. Seus olhos brilham. Ele nota seu peito subindo e descendo por causa da respiração acelerada. Talvez, mais do que qualquer outra coisa, ela deseje o perigo, a emoção. Talvez queira que ele a atire na cama. Por um instante, ele considera a possibilidade. Será que ela desistiria da chantagem? Pouco provável. Você não vai mostrar o vídeo a ninguém. Ela demora a responder. Olha nos olhos dele, a poucos centímetros de seu rosto. Eu prefiro não mostrar a ninguém, Marco. Eu gostaria que isso ficasse só entre nós. Mas você precisa me ajudar. Precisa arranjar dinheiro. Marco tenta pensar, apesar da raiva. Ele não tem dinheiro. E não sabe como arranjá-lo. Precisa ganhar tempo. Olhe, me dê algum tempo para descobrir um jeito. Você sabe que minha vida está um caos. As coisas não saíram como você planejou, não é? Imagino que você pretendia recuperar Cora. Ele quer dar um tapa na cara dela, mas se contém. Cynthia o encara, achando graça. Tudo bem. Vou te dar um tempo. Não vou mostrar o vídeo a ninguém, por enquanto. De quanto estamos falando? 200 mil. É menos do que ele esperava. Esperava que ela pedisse mais. Uma quantia que combinasse com seus gostos extravagantes. Mas, se ele ceder à chantagem, ela vai exigir cada vez mais dinheiro. É assim que funciona com os chantagistas. Nunca nos livramos deles. Portanto, o valor que ela está pedindo agora é irrelevante. Mesmo se Marco pagar e ela destruir o vídeo na sua frente, ele nunca vai saber se há cópias. Sua vida está totalmente arruinada. Acho que é uma quantia justa, observa ela. Agora vou embora. Fique longe de Anne. Pode deixar. Mas, se eu perder a paciência e não tiver notícias suas, pode ser que eu ligue para ela. Marco passa por Cynthia, sai do quarto, desce a escada e abre a porta de correr de vidro da cozinha sem olhar para trás. Está tão furioso que não consegue pensar direito. Furioso e assustado. Existe uma prova. Uma prova de que ele raptou a filha. Isso muda tudo. Anne vai descobrir que ele é o culpado. E Marco pode passar uma eternidade na cadeia. A essa altura, ele acha que as coisas não podem piorar. Entra no quintal de casa pelo portão que é na cerca que divide as duas propriedades. Anne está ali fora, regando as plantas. Seus olhares se encontram.